Fala aí pessoal, tudo tranquilo? Meu nome é Dalton Moura e o assunto que nós vamos tratar no vídeo de hoje é: a salvação é pela fé ou é pelas obras? Qual é a sua opinião? Antes de entrar propriamente no assunto do vídeo de hoje, é necessário frisar que há pessoas que não creem em salvação, condenação, céu ou inferno. Às vezes a perspectiva que ela tem sobre o que acontece depois da nossa morte é diferente das que serão tratadas no vídeo de hoje. Se esse é o seu caso, você pode deixar aqui um comentário caso você queira. Eu já tenho preparado e pensado em alguns conteúdos a respeito desses assuntos para poder colocar aqui no canal. Mas sinta-se à vontade para poder assistir, beleza? Bom, se você defende unicamente um desses lados, eu quero dizer que você está enganado, pois na verdade a fé e as obras, elas não concorrem entre si, elas cooperam com a mesma finalidade, que é a salvação. Contudo, é necessário entender que a fé vem primeiro e as obras vêm depois. Para fundamentar melhor isso, veja o que diz em Efésios no capítulo 2, a partir do versículo 8. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Veja que nesses versículos há 3 pontos importantes a serem observados. No versículo 8, ele diz que nós somos salvos pela graça por meio da fé. No 9, ele diz que não é pelas nossas obras, porque senão nós nos gloriaríamos diante de Deus. E no 10º, ele diz que nós fomos criados para as boas obras. Isso quer dizer o seguinte, que as obras, elas são um reflexo da fé que nós confessamos ter, não um meio pelo qual nós alcançamos a salvação de Deus. É mais ou menos o seguinte, veja a história de Abraão. Abraão, ele teve tanta fé que ele foi considerado o pai da fé, mas a fé dele, ela não foi desacompanhada de obras. Porque quando Deus ele pediu para Abraão a seu filho Isaque para que o sacrificasse, Abraão levou o seu filho para o sacrifício. Contudo, no momento certo, Deus ele disse, não faça, eu já sei que você crê. Mas simplesmente se Abraão tivesse dito que cria em Deus, mas não tivesse nenhum meio de provar que ele realmente cria, como saber se ele cria ou não cria? Então, para que você receba a salvação pela fé, é necessário que as obras mostrem que você realmente crê. Se você diz que crê, mas não tem nenhuma obra que fundamente a sua confissão de fé, será que realmente você crê ao ponto de ser salvo? Quando olhamos para as nossas obras e achamos que elas são capazes de nos dar direito a entrar no céu, a sermos salvos, é como se disséssemos para Deus que a salvação ela tem um preço, e o preço são as boas obras. Mas veja, o que Deus ele fez por nós não foi colocar um item à venda, tipo, você quer ser salvo? Faça tais coisas, então você será salvo. Não, ele, na verdade ele veio oferecer gratuitamente aquilo que para ele custou tudo que ele tinha, que no caso era seu filho. Então ele falou, eu não posso simplesmente limitar o valor da salvação que eu tenho para oferecer para os homens, cobrando deles simplesmente boas obras. Mas eu vou mostrar a minha bondade para eles, dando gratuitamente aquilo que para mim custou tudo. Mas a única coisa que eu preciso é que eles creiam que eu estou fazendo tudo por eles, para que eles possam ter acesso à minha presença. Mas às vezes as pessoas têm uma dificuldade para crer, porque elas querem fazer. O que eu posso fazer para ser salvo? E não é o fazer, é simplesmente crer. Veja que a Abraão foi imputada a justiça porque ele creu. Então, Deus ele requereu de nós uma coisa muito simples. É crer que ele fez todas as coisas. Lá em Hebreus, no capítulo 12, versículo 1 e 2, ele diz que ele é o autor e consumador da nossa fé. Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Então, todas as coisas foram feitas por ele. Ele, então, mostrou o caminho que nós deveríamos trilhar para que nós chegássemos a Ele, mas não pelo esforço e merecimento nosso, mas porque Ele proporcionou todas as condições para que nós pudéssemos nos achegar a Ele. Quando nós dissemos, então,
que as nossas obras são capazes de nos justificar diante de Deus, é como se então desconsiderássemos o preço que Deus pagou para que as coisas então pudessem voltar a Ele pela forma como Ele quer. Então, imagina quando chegar no dia do juízo, a gente chegar diante de Deus e aí nós dissermos: Senhor, eu fiz essa obra, deixe-me entrar no céu. Você acha então que você teria direito de chegar para Deus e fazer essa solicitação? Há uma passagem lá em Mateus, no capítulo 7, em que Jesus falava a respeito dos falsos profetas. E dentre eles, ele disse que naquele dia eles vão dizer: Senhor, Senhor, nós não fizemos tantas obras, nós não expulsamos demônios, nós curamos enfermos, deixe-nos entrar. Ele vai dizer: para trás de mim que eu não te conheço. Por quê? Porque as pessoas não se fizeram conhecidas diante de Deus através da fé naquele que Ele enviou. Todo o nosso esforço como cristãos aqui nessa terra se baseia em apontar para Jesus, para que as pessoas creiam naquele a quem o Pai enviou. Em vários momentos você vai ver Jesus dizendo: olha, se vocês não querem crer em mim, creiam nas obras que eu tenho praticado. Nenhuma delas, não apontam para Deus. Todas elas estão dizendo: Deus, Ele faz todas as coisas em mim. Não sou eu que faço tudo, mas é Deus que faz as coisas em mim. Lá no capítulo 3 de João também, nós vamos ver referências quanto a isso, quando ele diz que Ele entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Contudo, o mundo ele não quis dar ouvidos a Jesus, simplesmente porque Jesus era luz e o mundo estava em trevas. E o mundo tinha medo de se aproximar da luz e as suas obras serem condenadas por ele. Então, às vezes, a atitude das pessoas em querer uma salvação simplesmente pelas obras é o fato de não quererem se expor à luz, porque elas têm trevas dentro de si, porque ele diz que aqueles que têm luz dentro deles, que praticam obras que são verdadeiras, que são puras e que são para Deus, eles não têm medo nenhum de chegar diante da luz, porque tudo aquilo que a Bíblia fala a respeito do que é ser justo, eles então estão cumprindo ou buscando cumprir, mas para a glória de Deus e não para a glória deles mesmos. Às vezes as pessoas então têm essa dificuldade para poder abrir mão da glória daquilo que elas fazem, para atribuir essa glória a Deus, ou então às vezes para poder assumir um compromisso maior de entregar muito mais das suas decisões, das suas atitudes em favor de Deus, porque elas acham que já sacrificaram o bastante para poder alcançar a salvação. E na verdade isso é um grande engano. O que Deus ele requer de nós, a obra de Deus aqui na terra, é que nós creiamos naquele que Ele enviou e pelo qual é o autor e o consumador da nossa fé. E é por meio do qual nós teremos acesso gratuito à presença de Deus simplesmente por crermos. E não tanto pelas obras, mas as obras elas mostram que a nossa fé ela verdadeiramente existe e não é simplesmente algo da boca para fora, como muitas vezes as pessoas dizem. Às vezes as pessoas simplesmente falam: eu creio em Deus, mas qual é a prova de que você crê em Deus? Quais são as suas obras? Se Deus ele deu o que ele tinha de mais precioso para tirar o peso do pecado, ou seja, para tirar o pecado do homem, para que ele pudesse estar diante da presença de Deus, se você continua vivendo na prática do pecado, então qual é a amostra de que você realmente creu? Você então está expondo Cristo ao vitupério. Isso está lá em Hebreus. Você está expondo Cristo ao vitupério. Por quê? Você está fazendo algo que ele já pagou para que você fosse limpo daquilo. Isso é o mesmo que achar que o sacrifício que Cristo fez na cruz fosse um passaporte para que você pudesse pecar o quanto quisesse e ao final disso tudo ainda ser salvo. Então, a fé sem obras ela é morta, como diz em Tiago capítulo 2, a partir do versículo 17, diz assim: assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá: você tem fé? Eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Isso quer dizer que a nossa fé ela não pode ser desassociada das obras. Pois se em Efésios 2,10 diz que nós somos criados para essas obras, e em Tiago 2 diz que a fé sem obras ela é morta, então é o conjunto delas que vai nos conduzir à salvação que veio gratuitamente por Deus através de Jesus Cristo. Bom, eu espero muito que esse vídeo tenha te abençoado de alguma maneira. Se você tinha dúvida a respeito desse assunto, espero que ela tenha sido sanada.
Caso contrário, você pode deixá-la aqui embaixo nos comentários que eu vou responder o mais rápido possível. E nós nos vemos na próxima semana. Tchau!